Bom, boa noite a todos e todas, né? Nós vamos começar aí a nossa live aqui. Estamos aqui com o Rudá Rissi, né? Ele é cientista político formado pelas Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em representação sindical no Brasil pela Unicamp e doutor em Ciências Sociais pela mesma instituição, ou seja, pela Unicamp. Rudá, dá um alô aí pro pessoal aí. Boa noite pro Bom, povo aí. boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, espero estar contribuindo aqui nessa discussão, numa conjuntura tão difícil que a gente está vivendo, e agradecer ao Toninho pela gentileza de estar aqui fazendo a ponte entre São Paulo e Belo Horizonte. Então, Rudá, como que você está, até que você falou já de Belo Horizonte, né? A gente acaba entrevistando as pessoas muito aqui do estado de São Paulo, né? Como que você está vendo a pandemia, no geral, no Brasil e especificamente aí no seu estado aí? Bom, a questão é o seguinte, nós entramos agora no que os especialistas estão denominando de periferização da pandemia. Ou seja, nós tivemos uma entrada do Covid-19 no Brasil através das classes sociais mais abastadas que vinham de viagem do exterior. E grande parte dessa população reside nas capitais ou grandes centros urbanos, que normalmente pagam mais, é por isso. Então, a entrada se deu, então, nos bairros das classes médias, média alta para cima, e nos grandes centros urbanos. Isso significa que os hospitais particulares passaram a ter quase atingir a sua lotação. Eu vou dar como exemplo São Paulo, que é o Albert Einstein, que ele chegou muito próximo da sua lotação até 2 semanas atrás. De repente, a curva começou a cair. Por quê? Porque foram esses segmentos sociais que foram para o isolamento social e que se confinaram para valer. Então, não houve disseminação nos seus círculos sociais, tão grande como se esperava no começo. E aí, esse pessoal que tem servidores, funcionários, empregados, como é o caso de empregados domésticos, né? E também tem pequenos negócios, empresas, saíram do sufoco e aí começaram a exigir que os seus trabalhadores voltassem ao trabalho. Ao mesmo tempo, as cidades do interior, que estavam assustadas e começaram a tomar algumas medidas, não chegava a ser de isolamento social radical, mas começaram a tomar algumas medidas de proteção, elas começaram a ver que já estavam voltando ao trabalho, e muitos movimentos, empresários falando volta, começaram a abrir e relaxar. E é nesse momento que os hospitais das redes públicas, primeiro das capitais agora, começaram a chegar perto da sua capacidade ou chegar no seu limite de atendimento de leito e UTIs. Então, agora começa a chegar no interior. E veja, casos que estão aparecendo em cidades pequenas, agora tivemos o primeiro caso. Na verdade, esse caso, ele foi contaminado há 15, 20 dias atrás, não é? Então, vamos viver agora. Aí o que aconteceu? A curva subiu, começa a subir. E, na verdade, da semana passada para agora, nós voltamos a ser ameaçados, porque nós tínhamos conseguido reduzir a curva de crescimento de mortes e contaminações. Nesse momento, nós voltamos a ter uma curva muito próxima do que foi a da Espanha e da Itália, e todos torcendo para não chegar à curva dos Estados Unidos, com 1 milhão de infectados, e com esse absurdo de mortes. Então, o que se projeta é que o Brasil deve chegar em metade de maio já com algo ao redor de 30 mil mortes, né? E superando 150 mil casos, já chegando perto, ou já ultrapassando 200 mil infectados. Os técnicos, para terminar, pesquisadores da área, dizem com toda segurança que nós estamos entre 700 mil e 1 milhão e 200 mil infectados. Por que 700 mil, entre outros casos, né? Da onde vem esse dado? É porque o índice, hoje, nós sabemos, por estudos dos Estados Unidos, agora, recentes, e da Coreia do Sul, o índice de fatalidade por infectado é de 1%. Nós estamos com 7 mil mortos.
basta fazer a conta. Então, nós devemos estar com 700 mil infectados no Brasil, a não ser que o Brasil seja o país que tem o maior nível de fatalidade por infectado do mundo, do planeta inteiro. Se não for, é subnotificação. Vamos entrar nas 2 próximas semanas com tragédias atrás de tragédias, envolvendo, inclusive, pessoas conhecidas da gente, pelo menos conhecidos, né? Como é o caso do Aldir Blanc, que faleceu hoje. Né? Então, é isso que eu ia te perguntar até, Rudá, porque o Brasil tem algumas especificidades comparadas com a Itália ou com a Espanha, né? Uma aqui, o abismo social, ou seja, as pessoas às vezes não têm as mesmas condições físicas, né, que o pessoal europeu, por mais que também lá o bem, fala, o estado de bem-estar social lá já não é a mesma coisa do que 20 anos atrás, mas não dá nem para comparar ainda os direitos, né, da população europeia com daqui, ou seja, as pessoas lá estão melhor de saúde, né, têm um corpo melhor. Então, o abismo social acaba que trazendo características diferenciadas para a pandemia, né? Sem contar, por exemplo, a questão do saneamento básico aqui na cidade de São Paulo. Então, e um país também continental igual o nosso. Hoje a gente tem, né, eu estava olhando o mapa do Brasil, você hoje tem, claro, São Paulo e Rio acaba sendo ainda o epicentro, ainda mais São Paulo, mas hoje espalhou para o Brasil inteiro, está espalhando pelo interior, né, até o centro-oeste começa também a ter bastante casos, quer dizer, então, como que fica controlar um país continental igual o nosso, com vários polos de epicentro acontecendo, com esse abismo social, né? E com os leitos, igual você falou, que está chegando à capacidade máxima. Algumas cidades, mas o Ceará mesmo já chegou. Estava vendo reportagem lá que não tinha atendimento para a pessoa que estava chegando lá no hospital. Em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, nós chegamos, a última vez que eu vi, não sei se aumentou entre alguma coisa entre 85% e 90% da capacidade. Ou seja, se daqui 10, 15 dias nós dobrarmos de 100 mil para 200 mil, quer dizer, o prognóstico é muito terrível, né? Quer dizer, a gente não vai ter atendimento para as pessoas. Você faz essa análise, uns me chamam de pessimista, eu falo que eu sou realista. Você faz essa análise realista que assim nós vamos provavelmente viver momentos muito parecidos, igual aconteceu na Espanha, igual aconteceu na Itália? Nós estamos caminhando para isso. Né? Se você vê o mapa da curva, você vai ver que nós tínhamos no final, no final, nós tínhamos em meados de abril meio que conseguido conter a curva, ou seja, ela começava a estabilizar, e nesse momento daria para a gente ter queda, aí o bolsonarismo e prefeitos populistas decidiram ceder ao comércio e abrir o comércio. A curva subiu. Veja, isso significa que ela começa a subir e cada vez acelera mais. Por quê? Porque na hora que abriu, 15 dias depois, ou seja, final de abril, nós tivemos os casos que foram contaminados quando abriu o comércio. Isso significa que, como a gente não está contendo, nós vamos ter um crescimento exponencial daqui a pouco. Né? Então, a cada 5 dias, nós estamos dobrando o número. Então, façam as contas. Se nós estamos com 7 mil, nós vamos rapidamente chegar a 15 mil casos. E nós vamos nos aproximando da situação da Espanha e da Itália. O que a gente espera é que a gente não atinja a situação dos Estados Unidos. Como é que pode ser feito isso? Primeira coisa é com contenção. O Ministério Público Federal, eu fui informado, está se mexendo para proibir, para entrar com ações para proibir de uma vez por todas, todas as cidades de abrir o comércio. Parece que já está tendo uma movimentação inicial hoje, mas parece que é amanhã que vem as ações mesmo de peso, e evidentemente que esse pessoal que está saindo na rua pedindo para abrir o comércio tem que ser preso, não tem conversa com esse pessoal, tem que ser autuado. Rudá, mas as pessoas acabam fazendo isso dessa disputa que o próprio presidente da República acaba colocando para a sociedade, querendo passar uma imagem assim, olha, de todo jeito vai morrer gente, né? E se todo mundo ficar em casa, a economia vai piorar, vai morrer mais gente de fome, tentando criar
uma posição na sociedade, e que eu percebo, não sei se aí em Minas você também tem isso, aqui em São Paulo, muita gente meio que indo na onda do presidente. De todo jeito, uma parte vai morrer mesmo, uma parte, se ficar em casa, vai morrer de fome, então é melhor ir trabalhar. Como que você vê a postura do presidente da República na hora que ele coloca toda a população em perigo nessa posição dele? Não era Toninho, caso, primeiro, não era caso já Toninho, de tomar atitudes concretas contra o presidente da República, as outras Toninho, instituições? Como que você vê tudo isso? Toninho, em primeiro lugar, o bolsonarismo está em queda. Nós tivemos 3 institutos de pesquisa mostrando que ele já perdeu em torno de 19% nas últimas 2 semanas. Ele já está abaixo de 30%, né? Todos os institutos. Inclusive o diretor do Atlas Político acusou no final de semana o Datafolha de desviar os dados pró-Bolsonaro, que errou na pesquisa, né? Falando da responsabilidade do Instituto de Pesquisa. Então, assim, é cada vez menor o apoio ao governo Bolsonaro. No caso do Atlas Político, o Bolsonaro estaria com 21% só de apoio. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão realista da política e saber onde vai apostar. Nós não podemos dar um valor para 21% como se fosse 80%. Né? Eu acho que eles fazem muito barulho, essa é a orientação, inclusive, do pessoal que segue o Steve Bannon, né? Que segue, são orientações que vêm também da Hungria, né? Ou que orientou o movimento 5 Estrelas na Itália, é tudo o mesmo pensamento, a ideia de você criar uma minoria muito barulhenta que incomoda e assusta a maioria que normalmente é pacífica e é muito reflexiva, ela não é impetuosa. Então eles atacam a franja, aqueles que têm mais dúvida, que estão inseguros, ele vê uma montanha de gente gritando, saindo na rua, fala a maioria quer que abra o comércio, e não é verdade. Quando você vê as pesquisas, você vê que a maioria não quer que abra o comércio. Só que eles batem tanto, e cá entre nós, aqueles que são ponderados, os teóricos, ficam com elucubrações, ao invés de também bater, fala, nós vamos processar vocês a cada morte a partir da semana que vem. Vocês vão ser responsabilizados. Isso é uma questão de cidadania, de processo civilizatório. A gente tem que colocar esse pessoal no lugar deles. Eles têm que ser presos. Eles não podem continuar fazendo essa balbúrdia no país. Esse pessoal é um pessoal que quer o caos, que quer a confusão. Por que quer o caos? Porque o senhor Bolsonaro, nesse momento, está fazendo acordos com o baixo clero do Congresso, com o Centrão. Mas não é com o Centrão que vem governando a Câmara, é com a margem do Centrão. Gente como Roberto Jefferson, que todos nós sabemos qual que é o perfil dele. Ora, nesse tipo de negociação, se isso cai, entra na base dele, que já está diminuindo, vai causar um estrago imenso na imagem dele, na identidade. O que ele tem que fazer? Radicalizar a base, fazer ela ficar na rua, ela ter um inimigo. E o inimigo quem é? Quem abre o comércio, o pessoal que está falando dessa doença que, na verdade, vai matar todo mundo mesmo, e não é verdade isso. Então, assim, se a gente tiver controle, a gente diminui. Só para vocês terem uma ideia. Esse pessoal que está falando que tem que contaminar mesmo até chegar a 70% da população, porque aí todos já infectados e que não morreram vão estar, na maioria das vezes, contatando outro não infectado, e, portanto, ele não passa a doença pela frente. Só para o pessoal ter uma ideia, se 70% da população, como esse pessoal fala, for contaminado no Brasil, isso significa que vão morrer 1.200.000 brasileiros, que é 1% dos 70%. 1.200.000. Eu queria saber se esse pessoal que está saindo na rua soubesse que dentro desse 1 milhão está o seu avô, a sua esposa, o seu filho de 8 meses, se eles sairiam na rua. Esse pessoal não tem o menor equilíbrio intelectual e emocional, né? Então é bom a gente ter claro que esse pessoal tem que ser contido e, se for o caso, ser detido. Nós temos que ter um Estado, é para isso que existe Estado. Estado é para proteger a sociedade. Ele é um instrumento da sociedade para a gente ter equilíbrio e defesa da vida. Esse pessoal está delirando, não tem nem um pouco condição de ditar o que nós temos que fazer, e o Bolsonaro está fazendo
o papel dele, que é ficar instigando a base social dele para a base não ver os acordos que ele está fazendo e a destruição que ele está tendo através do STF. E você vê claramente que as Forças Armadas decidiram dar um tranco no Bolsonaro. Ontem mesmo falaram, Então, mas essa história, isso que eu te de perguntar, você Rudá. pegar e falar que nós vamos defender a nação e ir para um caso de fechamento, não conte com as Forças Armadas. Então, é bom a gente ter clareza que o Bolsonaro está cada vez mais sozinho, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Ele vem fazendo discursos Toninho, eu não meio estou te de... ouvindo. Não está me ouvindo? Peraí. E aí, melhorou? Melhorou ou não? Melhorou? Rodar? Rodar? Tá ouvindo? Eu estou ouvindo, mas está muito baixo o som, muito baixo. Deixa eu ver. Se eu colocar o fone agora, melhorou ou não? Não. Fica abaixo do Rudá. Vou chegar mais perto aqui para te perguntar. Rudá, eu ia te perguntar isso mesmo, sobre os militares, né? Ele meio que vem tentando falar que está calçado com os militares, ou os militares também estariam insatisfeitos, né? Como que você vê isso? Porque se ele já não tem mais apoio popular, ele estaria tentando ainda convencer setores das Forças Armadas a, como que se fala, implementar o projeto dele, que é um projeto totalmente autoritário, né, fascista, de fechar o Congresso, inclusive, Supremo Tribunal, porque é disso que ele está falando, né? Como que você vê isso? Os militares podem entrar, embarcar em um projeto desse? Porque eles podem não estar convencidos agora. Você acha que tem algum movimento interno? Você acha que pode tentar ganhar partes consideráveis das Forças Armadas? Bom, vamos por parte. Para que fazer isso? O que os militares ganhariam com isso? É para ter um reizinho? Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma. Os militares já têm a maioria dos postos estratégicos que eles queriam, mais de 150 cargos de confiança. Para que eu quero pegar e dar um golpe? Para ter um problema internacional violento, ser o primeiro país do século XXI a dar um golpe militar, depois do que? Da Bolívia? Né? Gente, não tem. Segundo, não é verdade que as Forças Armadas são unidas em relação ao Bolsonaro. É importante que as pessoas estudem um mínimo como que as Forças Armadas pensam. Por exemplo, o pessoal da Marinha foram os últimos a entrar no governo Bolsonaro, tem críticas enormes, eles têm um projeto de desenvolvimento nacional, como, por exemplo, submarino nuclear, e uma série de investimentos. Eles têm um projeto maravilhoso chamado, acho que chama Brasil Azul, não, como é que chama? É um projeto que fala do oceano, trabalha com o oceano e a exploração do oceano como fonte de alimentação, energia. A aeronáutica também já é um pouco menos, mas também não é alinhada totalmente. E é bom a gente entender que não tem motivo nenhum para o exército querer um golpe militar, se a chance maior é ter impeachment, caso o Bolsonaro exagere, e quem toma posse é o Mourão. Quer dizer, não tem sentido alguém achar que esse blefe do Bolsonaro vá muito adiante. Isso é um discurso para intimidar a esquerda de tomar uma postura que, aliás, está intimidada mesmo. A esquerda não toma postura política de peso no país, ela está totalmente intimidada, e quem está tomando postura de peso é o centro-direita, João Dória, Rodrigo Maia, que seria aquela direita civilizada, que negocia, que aceita a disputa democrática. Não é a esquerda. Por quê? Porque está sempre levantando esse discurso do caos iminente, né? Então, é isso que eu ia te perguntar. Ao mesmo tempo, a gente não vê assim a esquerda quase se pronunciando.
ou até mesmo setores da esquerda, até por conta desse caos todo de pandemia e tudo mais, se unirem em torno de um projeto mínimo e explicitar para a sociedade esse projeto mínimo, e fazer o enfrentamento ao bolsonarismo como se deve. Você não acha que a esquerda também está devendo para a sociedade? Evidente que está. A esquerda está absolutamente quieta no momento talvez mais importante da história da esquerda no Brasil. Por quê? Porque é um momento de vazio do poder central. Há pelo menos 3 ações que a esquerda deveria estar tomando e ela não faz absolutamente nada. No máximo fica discutindo frente ampla ou frente de esquerda. Mas o povo que está lá embaixo não está discutindo frente. O que eles estão discutindo? Primeira ação de base, solidariedade. Nesse momento, as pessoas que mais vulneráveis estão passando fome, perdendo emprego e estão morrendo, começando a morrer. Mas o desespero agora é a falta de renda. Então, só para você ter uma ideia, a Central Única de Favelas acabou de divulgar uma pesquisa que eles patrocinaram, onde 80% dos moradores de favela no Brasil já tiveram queda de renda e eles têm poucos dias de estoque de alimento em casa. O que a CUFA fez? Criou um baita de um centro de distribuição em todas as favelas e criou um programa de apoio às mães. A maior estrutura de distribuição de alimentos e cuidado com a população de base do Brasil é coordenado pela CUFA. Onde estão os partidos de esquerda? Discutindo o sexo dos anjos. O que é que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento, a minha equipe, eu dirijo um instituto chamado Instituto Cultiva, nós fizemos um levantamento de todas as ações solidárias dos sindicatos no Brasil. Nós temos ações maravilhosas, comerciários abrindo suas portas para acolher a população de rua, sindicato de professores distribuindo cesta básica para professor temporário que perdeu o contrato com o fim das aulas. Nós temos sindicato de metalúrgico e químico doando material ou dinheiro para a ONG fabricar máscara. Nós temos, por exemplo, 50 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que doaram juntos 20 mil reais para comprar 20 mil máscaras produzidas em ONGs do interior do Rio Grande do Norte. As ações são maravilhosas. Agora eu te digo, Toninho, tudo desarticulado. Era ou não era o momento da esquerda montar uma rede de encontro entre aqueles que estão procurando e precisam de ajuda com aqueles que querem doar? Era ou não era? Para articular igrejas, articular sindicatos, articular empresários, e na outra ponta, indígenas, quilombolas, população de rua, favelado, moradores de favela. Não era para fazer isso? Não. A esquerda fica discutindo projeto de lei, enquanto o pessoal está passando fome. Segunda ação, intermediária. A esquerda possui 1.100 prefeitos no Brasil. O que eu estou falando que é a esquerda? Eu estou falando que é o PSB, o PDT, que eu estou colocando, sendo bem generoso, PDT, PSOL, PT e PCdoB. Esses 5 partidos possuem 1.100 prefeitos no Brasil. E possui 11 mil vereadores. Se eu te perguntar, tem um norte para esses 11 mil vereadores e 1.100? Eu te digo, não tem. Os prefeitos poderiam, nesse momento, e os deputados federais, articular comitês regionais de orientação e aliança pela vida. Poderia estar chamando secretários de saúde em reuniões virtuais e criando protocolos com eles, porque em prefeitura pequena não se sabe o que fazer. Eu sei porque eu vim do interior de São Paulo e eu estou vendo o prefeito da minha cidade, Tupã. Ele fechou e os comerciantes pressionando ele para ele abrir. E ele está desesperado. O problema é que se ele abrir, vai morrer e ele vai ser criminalizado pelas famílias. E os partidos, ao invés de dar suporte, orientação, não estão fazendo nada. Fica esperando o governador falar. Ministério Público, juiz, judiciário, definir. Então é um jogo de empurra-empurra e a gente poderia estar criando esses comitês. Por exemplo, aqui em Minas, um deputado estadual resolveu iniciar reuniões virtuais com todos os secretários de saúde de Jequitinhonha e Mucuri. E começou a definir protocolos com eles. A falar o seguinte, olha, aquilo que se faz no SUS, mas uma coisa é você transportar um paciente da tua cidade para uma cidade
regional, polo regional, que tem um hospital, a outra coisa é você fazer esse transporte com uma pessoa que pode contaminar todo mundo no meio do caminho. E não tem orientação muito clara. Eu faço barreira sanitária no meu município ou não? Ninguém discute isso, Toninho. E isso é uma coisa que a esquerda tem que fazer. Sabe por quê? Porque a extrema-direita não quer saber disso. Ele quer saber de morte. E a direita tá discutindo quem que vai pegar o lugar do Bolsonaro. Ou que cargo que eu vou pegar no governo Bolsonaro para uma boquinha para a eleição municipal desse ano. Terceiro grande e último bloco. Discussão de projeto de país. A agenda liberal faliu no mundo inteiro. Quando você vê discutir R$ 600 emergenciais no Brasil, é o abandono da agenda do Paulo Guedes. Os liberais não têm o que dizer. Eles vão falar o quê? Vamos tirar mais emprego? Vamos cortar mais direito? Vamos acabar... As pessoas morrendo, passando fome, eles estão querendo o quê? Que tenha saque nas grandes cidades? Que comece todo mundo a depredar? Invadir casa? Eles não têm o que dizer, eles estão quietos. Então, o importante é que a gente faça um debate nacional puxado pela esquerda sobre sonegação de impostos. 13% do PIB é o valor da sonegação de impostos de ricos e empresários no Brasil. É a segunda maior sonegação do mundo, depois da Rússia, dado do Banco Mundial. Nós vamos pegar e aumentar a taxação sobre grandes fortunas? Nós vamos emitir moeda? Essa discussão é nossa. Essa discussão não é do Rodrigo Maia. Essa discussão não é do João Dória. E nós estamos quietos. Então eu volto a te dizer, a esquerda está omissa e vai pagar caro por isso nos próximos meses. Uma outra questão é a questão mesmo hoje dos direitos, né? A gente vê que depois de 2015, depois da queda da Dilma, né, a agenda é só de retirada de direitos para o trabalhador, né? Com a pandemia, inclusive, né, tanto na Câmara Municipal, como a gente está vendo no Congresso agora, que está discutindo lá, inclusive, congelamento do salário de servidor públicos e também possibilidade de evolução por um ano e meio, né? A agenda neoliberal, se a esquerda não colocar as suas propostas em pauta, o que nós vamos viver pós-pandemia, que a gente também nem sabe quando vai acabar esse negócio, né? A tendência dos neoliberais é aprofundar cada vez mais perca de dinheiro, de direitos para os trabalhadores. Como que você vê um pouco após pandemia nesse sentido? Olha, a gente tem vários cenários possíveis, né? Um cenário que a direita não tem como mais liderar essa discussão é um cenário de caos social, né? E veja, no pós crise sanitária, que deve ser lá para outubro, nós vamos ter uma crise social e de suporte da saúde gigantesca. E nós não estamos discutindo isso. Nós vamos ter desemprego, né, Rodar? Desemprego, uma série de problemas que uma parcela significativa da população vai estar em uma melhor. Não, eu vou te dar um exemplo. Eu vou te dar um exemplo pueril, que é a minha área de educação. Você imagina a criança voltando para a aula com o seu pai morto, com o seu avô, com alguém que ele ter passado pela doença e ficou desesperado com falta de ar. E esse aluno vai voltar para fazer conta de matemática? Ou seja, a rede de ensino está se preparando para a destruição de lares, de rendas, de receitas. Você já imaginou a pessoa que era, sei lá, da limpeza, terceirizado da limpeza de um prédio que agora fechou por causa do coronavírus, de um restaurante? O que essa pessoa está passando? O que ela está vivendo? Como é que o filho dessa pessoa vai voltar para a escola? Nós não estamos nos preparando para o day after. Veja só, o que a Europa está discutindo e a Ásia. Vou te dar alguns exemplos. Hotéis na Ásia, onde teve controle, que agora parece que está voltando um pouco na Ásia. Hotéis, abrindo poucas reservas, a pessoa entra, recebe um kit no check-in, que é uma luva plástica, uma máscara para o rosto e álcool gel.
No café da manhã, não tem mesa mais de café da manhã. O que tem são kits que você recebe na entrada do refeitório. Todos a vácuo, fechados a vácuo. Restaurantes e bares. Tem agora, na Ásia, uma placa de vidro ou acrílico dividindo o seu centro do lado de cada mesa, a conversa com quem está do outro lado da mesa. Porque a contaminação não se dá só pela superfície, se dá pelo ar, através de dispersão de saliva. Então, eles estão colocando... Ou seja, nós estamos em um outro mundo. As empresas que investiram em home office vão voltar a ter gente dentro das fábricas, dentro dos escritórios, ou vão investir de uma vez por todas para a divisão dos trabalhadores em suas casas. Então, assim, tem uma série de questões do day after que nós não estamos discutindo. Na Europa, está se investindo muito no uso de bicicletas e monociclo, muito. E estão discutindo que é possível pegar ônibus, nem falo em metrô, desde que tenha 1 metro de distância entre um passageiro e outro. O que isso significa? Que você tem que retirar as poltronas do teu lado. A poltrona que é contígua e a outra do outro corredor. Isso significa que vai cair a receita das empresas de ônibus. E nós não estamos discutindo isso. Então, o day after exige toda uma estruturação de políticas que, evidentemente, o Bolsonaro não tem competência técnica, com esse governo frágil dele, ruim de serviço, para pensar. Ele acha que assim, abre o mercado e continua trabalhando, algumas pessoas vão morrer e as outras vão continuar coisa nenhuma. Porque o mundo vai estar destroçado. Quem é que vai voltar aí no cinema logo depois? Quem que vai ter coragem de pegar avião? Quem está pegando avião está falando como que está vazio. Cortou um monte de voo. Quando que nós vamos voltar a ter coragem de pegar? Ainda mais se tiver uma segunda onda. Então, assim, é impressionante como nós... Vários infectologistas falam de uma segunda onda, né? A segunda onda é mais ou menos o seguinte: se nós entrarmos em colapso nos hospitais públicos, significa que muita gente vai morrer em casa. E isso significa que ele vai contaminar mais gente do prédio onde ele está, ou do círculo de familiares dele e amigos, porque ele não vai ter atendimento. E isso significa, portanto, que a gente tem uma segunda onda 20 dias depois que morre essa pessoa, em casa. Então, esse é o medo, por isso que está se falando, tem que trancar todo mundo agora. A vida é muito mais importante que o negócio. Claro que se a pessoa fala, eu vou morrer de fome, nós temos que achar uma solução. É dinheiro do Estado. Nós temos muitas reservas cambiais. Nós somos a 8ª economia do mundo, nós não somos qualquer coisinha. Depois dos Estados Unidos, o país mais rico... Mas tem que ter aí a pergunta, né, que eu tenho perguntado para todas as pessoas que eu o governo Bolsonaro já não acabou, porque eu não vejo ele com nenhuma capacidade tanto de tratar as pessoas do Brasil nessa pandemia e pós-pandemia, né? Porque para fazer isso tem vontade política. Eu moro no Sapopemba, que na capital de São Paulo, é o lugar onde mais tem comunidade, favelas, pessoas. E que a gente percebe lá, né, os R$ 600, né, chegou para muito pouca gente, porque é muito demorado uma análise para a política pública chegar na ponta, e a pessoa lá, como as pessoas, a maioria, trabalha na informalidade, ela não pode ficar esperando, ela vai acabar trabalhando. Então, você acha que o governo Bolsonaro já não acabou? Ele tem condição mínima de administrar o Brasil nesse momento? Ou o dia seguinte? Eu não vejo nenhuma condição. O governo Bolsonaro, como eu disse, ele está tentando fazer uma manobra que a própria manobra que ele vem fazendo já revela fragilidade. Um governo forte não precisaria negociar com o Congresso nas condições que ele está negociando. Segundo, vamos pensar claramente. Nessa fragilidade do Bolsonaro, com queda nas pesquisas, e o STF e o Judiciário, de uma maneira geral, enfrentando o tempo inteiro as decisões dele. Pense comigo. Quem é o dirigente partidário que vai fazer acordo nesse momento? Não é melhor esperar um pouco mais? Não é melhor a gente esperar
piorar a situação de caos no Brasil, para o Bolsonaro ficar mais desesperado e negociar numa situação melhor? Pensando friamente na política. Quem é que está negociando com o Bolsonaro no Congresso? Só aqueles que estão no último lugar da fila. Só aqueles que não estão comandando o Congresso. São os partidos marginais. Aqueles que vão aceitar qualquer migalha nesse momento. E o Bolsonaro, não tendo mais um apoio pesado, ele vai colocar esse pessoal em cargos altos. Porque na medida que não tem mais ninguém forte querendo negociar com o Bolsonaro, ele vai ter que pegar esse pessoal marginal da política, marginal no sentido de margem, né? E vai ter que colocar como ministro, porque eles vão cada vez forçar mais a negociação em condição vantajosa, porque ele vai estar perdendo o apoio. Então, a situação do Bolsonaro é uma situação caótica. E quando os militares falam, nós não vamos entrar nessa aventura, eles estão falando, não vem usar a gente não, hein, para assustar o brasileiro. Você está sozinho, meu filho. E o cerco com o Moro do outro lado. Então, assim, nós estamos numa situação, o Bolsonaro vai ter que apresentar os exames médicos dele. E deve ser nessa semana. Ele vai ter que apresentar. A hora que mostrar que ele mentiu, aí começa a compor a narrativa, realmente se a facada foi verdade ou não. Volta tudo de novo. Que é uma pessoa desqualificada, mentirosa. Se ele mostrar que ele não teve a doença, por que ele está fazendo esse jogo todo para não mostrar logo de uma vez e acabar com esse assunto? Então você veja que a situação dele é de cerco. Ele não consegue dar resposta, ele está perdendo todas as iniciativas dele pelo Congresso ou pelo Judiciário, ele está sendo cercado agora pelo Moro, a situação é péssima, e ele tem que ficar negociando com o que há de mais menos qualificado, menos poder político tem no Congresso Nacional, para tentar construir uma maioria. Você pensa bem, Rodrigo Maia o tempo inteiro era adversário do Bolsonaro. Ele vai deixar o Bolsonaro roubar a base dele no Congresso? Então há toda uma grande discussão em curso, e o grande problema, eu volto a te falar, é que infelizmente a esquerda brasileira é a que mais cai nas armadilhas discursivas do Bolsonaro. Tem algum problema psicológico na esquerda brasileira que ela o tempo inteiro se acovarda e aceita as arapucas discursivas do Bolsonaro. Não há nenhum dado da realidade que indique qualquer fechamento político, que o Bolsonaro mantém 30% de apoio social, que ele tem força com os militares, nada indica isso. Que nós estamos baixando a curva de infecção, a curva de morte, que não está tendo desemprego, nada indica isso. Mas tem parte da esquerda que adora esse discursinho. Então, mas aí, o pessoal, principalmente do status quo da direita, vai tentar achar uma saída institucional, e uma saída institucional é o Mourão ou algo que contemple a mesma política econômica, né, de privatização, como se fala, diminuição do Estado, né, como pensar em uma proposta de base popular, no caso, né? Como pensar em uma outra saída? Porque senão a gente pode trocar 6 por meia dúzia, claro, você pode tirar um lunático que não é um genocida, né? Mas que no fim a política econômica vai continuar sempre atendendo os interesses dos mesmos, né? Como sair dessa encruzilhada? Bom, acho que aí são várias questões. Em primeiro lugar, há muitas saídas. Uma delas é pressionar o TSE para julgar a chapa Bolsonaro-Mourão. São 6 pedidos de impugnação. Então, se a gente estivesse fazendo uma campanha massiva, pressionando o TSE para julgar, haveria aí uma saída, porque aí seria a chapa que cairia, e não o Bolsonaro. Eu quero dizer aqui claramente que eu sou absolutamente contra o impeachment, não do Bolsonaro, o impeachment. Para mim, é uma lei sem sentido nenhum. Ela é uma lei que dá poder ao congressista e não à população, e ela sempre foi usada como instrumento de corrupção e pressão sobre o executivo. Ou seja, eu que vou julgar a abertura do processo de impeachment,
chego para o presidente e falo, ou você me dá isso, isso, isso em ano eleitoral, ou eu pego e abro o processo de impeachment. Aliás, essa é uma possibilidade importante para o Rodrigo Maia, né? Então, eu acho que nós tínhamos que ter feito uma discussão séria, pelo menos a discussão, mesmo que a gente não tivesse maioria para isso, para substituir o impeachment pelo recall, pela revogação do mandato eletivo. Que aí quem decide é o eleitor. É o eleitor, como na Califórnia, nos Estados Unidos, que vai às urnas, depois de apresentar uma petição para o Tribunal Eleitoral, né, nacional ou regional, e aí se convoca o eleitor para dizer se quer que aquele eleito, governante, continue no mandato ou não. E se a maioria falar não, não tem recurso, ele cai na hora. É assim que o Schwarzenegger virou governador. Aliás, o exemplo não é tão bom, mas foi assim que caiu o governador da Califórnia, o Schwarzenegger se elegeu numa eleição tampão, né? Então, com mandato tampão. Então, essa é a primeira discussão que a gente não faz no Brasil. Mas nós temos ainda uma discussão para ocupar, eu volto a dizer, o espaço aberto pela ausência do governo federal. Nós temos que articular os prefeitos, seja da base da esquerda ou não. Nós temos que salvar vidas, nós temos que criar um centro de informação fidedigna, com gente que é especialista. Por exemplo, veja esse infectologista, esse jovem que foi no Roda Viva, como é que ele chama? Eu sempre esqueço o nome dele. Átila. O Átila, né? Então, o Átila está fazendo um serviço de utilidade pública de primeira grandeza. Acontece que nós temos um monte de técnico que foi diretor de hospital das clínicas, que foi ministro da saúde, foi secretário da saúde. Onde está o nosso pessoal? Eles estão falando sozinhos. Então, assim, os próprios partidos, a esquerda não está dando espaço. Tinha que ter sido construído um comitê de orientação nacional, informando a população com boletins através de WhatsApp. A gente só usa as redes sociais em eleição. Num momento de caos como esse, a gente não usa, não? Não usa Facebook, não interliga as informações, não chega até a ponta. A gente tinha que estar fazendo articulação com a CUFA, com o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, com a articulação dos indígenas, com LGBT. Nós tínhamos que estar articulando ou seja, com a CUFA, com sindicatos. Não. Há muita coisa a fazer, Toninho. Muita coisa. E o que aconteceu? Como hoje a esquerda inteira está fechada no parlamento, no campo institucional e nos governos, ele não consegue mais sair para a rua. Acabou a criatividade de se pensar a construção de um poder a partir das ruas. A gente só pensa em disputar o poder já institucionalizado. Esse é o sofrimento. E como se diz, ou no caso, você falou aí do infectologista, né? O Átila tem feito aí um papel, eu acho, fundamental, né? Inclusive, a gente estava tentando entrevistá-lo, a gente está tentando contatá-lo, é muito difícil, né? Você acha, assim, que o que nós adquirimos de conhecimento à esquerda, porque, igual você falou, já participamos de vários ministérios, prefeituras, que a pessoa foi secretário, aqui, posso falar, em São Paulo, por exemplo, tem o Carlos Neder, que foi já secretário aqui do município da Saúde, do PT, um cara excepcional. Mas você acha que os partidos de esquerda que deveriam ter essa iniciativa de fazer? Eu digo assim, porque às vezes também tem o inverso, né? Às vezes eu sinto também que hoje o movimento quase não procura mais, nem é o partido, mas tipo assim, essas lideranças que criaram bastante conhecimento. Ou às vezes eu sinto, Rudá, que às vezes até assim, participou um pouco do campo institucional, né? Às vezes o movimento deixa também de chamar essas pessoas para bater um papo, para conversar. Não estou falando nem enquanto partido, estou falando individualmente, enquanto uma pessoa que adquiriu conhecimento. Como que você vê isso, essa relação hoje, né? Partido, instituição e movimento hoje, né? Nesse sentido, essa dificuldade de discussão. Você acha que os partidos deveriam mesmo ter esse protagonismo e tomar essa iniciativa? Claro que sim. Primeiro o seguinte,
as populações que estão mais afetadas estão se mexendo. Elas podem não ter uma articulação forte, não ter tantos apoios, mas ninguém vê a vida desmoronar e fica quieto. Então, a primeira coisa é a gente ter respeito pelas populações vulneráveis e de periferia, porque elas estão se mexendo, elas estão agindo, estão criando alternativas fantásticas. Eu citei algumas aqui. Segunda questão, todo esse capital de conhecimento técnico, político, que a esquerda tem, ele está disponível e as pessoas que agregam esse capital, ex-ministros, ex-presidentes de Conselho Estadual de Saúde e assim por diante, eles estão disponíveis. Eu vou te dar um exemplo, Toninho. Eu, com uma articulação de mais 250 entidades e pessoas, criamos um site que se chama unidadenadiversidade.com.br. Esse site, ele tem como objetivo, nós criamos agora, há um mês mais ou menos, ele tem como objetivo divulgar informação fidedigna e abrir esse debate todo que eu estou falando. Um site leve, tecnicamente muito bem feito, a equipe de suporte é muito boa. E quem é que está alimentando com dados? Ex-presidente da Associação Latino-Americana de Saúde Social, o ex-ministro da Saúde, o Arthur Quioro, presidentes de Conselho Estadual de Saúde, como do Rio de Janeiro, Alexandre Vasilenskas, o pessoal da coordenação da articulação do semiárido nordestino, gente que secretário-geral do Consórcio Nordeste, o Gabas, policiais antifascismo, nós estamos fazendo lives, ou seja, esse capital, nem os partidos estão chamando. Eles estão indo para frentes como a nossa, que estão dando espaço para eles falarem, para eles escreverem, para eles informarem a população. Então, assim, de fato, as fundações partidárias parece que estão sumidas do mapa. Os partidos... Eu isso hoje, inclusive. A gente teve uma reunião de coordenação... a gente teve uma reunião de coordenação do mandato, eu falei isso, que as fundações partidárias estão sumidas, era o momento delas estarem junto, dialogando todo e dando espaço para as pessoas dialogar sobre todo esse processo, né? Toninho, é o momento da gente construir um governo paralelo no país. Isso é da tradição da esquerda. Quando há um espaço político vazio, a esquerda ocupa com qualidade técnica. Era hora da gente criar governos paralelos, um governo nacional paralelo com as fundações e criar governos territoriais, regionais. Nós tínhamos que criar um governo paralelo da região metropolitana de São Paulo, da região de Campinas, da região de Santos. A gente tinha que estar... Isso é uma obrigação política e técnica da nossa parte. Nós não temos que ficar enfrentando o Bolsonaro e xingando o bolsonarista como eles fazem. Nós temos que dar solução agora para a população que está sofrendo, pobre lá embaixo, nas periferias, nos morros, nas aldeias indígenas, nos quilombolas. É aí que nós temos que estar, com os trabalhadores, com a população de rua. É aí que a esquerda tem que mostrar agora o que era diferente da direita. Porque a população só vê gente de terno. Agora que ele vai ver que, mesmo usando o terno, uns são melhores que outros. Por exemplo, uns são corintianos, os outros não. Bom, é bom até avisar as pessoas que estão assistindo aí a live, né? A gente tem uma iniciativa ali na região de Sapopemba, porque em São Paulo o lugar onde está tendo mais mortes é a região de Sapopemba, e as pessoas, até porque um dos motivos é isso, as pessoas não têm que sair para a rua para trabalhar porque não tem como ganhar o seu dinheiro, porque o governo demora para dar esses míseros R$600, olha que ele queria dar 200, né, porque ainda teve uma briga lá para conseguir chegar nos R$600 pela oposição. Então, embaixo aí nos comentários, a gente vai fixar aí aonde você, se quiser, pode estar doando aí, que a gente vai estar comprando aí cesta básica. Não é via mandato, a gente tem 3 entidades que a gente sabe que são idôneas lá na região de Sapopemba, então esse dinheiro vai ser transferido para essas entidades, para elas comprarem as cestas básicas e distribuírem ali na região de Sapopemba. Então é muito importante aí também que a sociedade civil, e tem aqueles que podem estar doando, né? Tem aqueles que não, a sua família, ninguém perdeu o emprego, está conseguindo trabalhar de casa, não teve nenhum corte de salário, e que pode estar ajudando, nem que se for com 10, 20, 30 reais, que
que a gente tem também que fazer a nossa parte. Temos que cobrar do governo, mas temos que fazer uma coisa imediata agora, porque as pessoas estão passando fome. Não dá para esperar 10 dias, 20 dias, porque senão já foi, né? Bom, Rudá, acho que vamos para o último bloco, né? Queria que você se despedisse do pessoal, mas falasse um pouco, alguma coisa que você achou que faltou aqui nesse debate com a gente, né? E também eu acho que a gente sempre tem que lembrar uma palavra de esperança, né? Eu até chego a falar para as pessoas, né? Sempre. Vamos sair dessa juntos, né? Não tem uma vacina. Se tiver uma vacina, os mais otimistas falam que daqui a um ano, né? E nós não temos um remédio ainda para o Covid-19, né? Alguns remédios estão sendo testados, mas nós não temos. A melhor coisa é o isolamento. E não, nesse momento não tem muito o que fazer. Ou a pessoa gostando ou não, ninguém gosta de ficar isolado em casa, mas eu acho que é a melhor maneira de a gente passar por esse momento é, tendo menos traumas possíveis na nossa sociedade, né? O isolamento tem que acontecer, nós temos que aumentar. Aqui em São Paulo, mais ou menos, nós estamos tendo varia aí, né, entre 40% a 50% de isolamento. Ultimamente está mais baixo, não sei como está em Minas Gerais aí, né? Mas isso é muito pouco, nós não vamos conseguir superar esse momento com isolamento tão baixo desse jeito, os traumas vão ser bem maiores, né? Então, fica à vontade de falar com o público alguma questão que você achou que faltou e fazer as suas considerações finais aí, Budá. Bom, primeiro lugar, lembrar que são duas coisas que a gente tem que focar nesse momento em que a gente está subindo de vez a curva de casos e mortes e possivelmente para o caos. Primeiro, solidariedade. Agora, não tem ideologia, o que tem é solidariedade. Nós não vamos fazer o que esses fanáticos de extrema-direita bolsonaristas estão fazendo. Eles têm tempo e dinheiro, porque só quem tem tempo e dinheiro sai com carro durante o dia, na semana, e fica xingando o ministro do STF. Nós não fazemos isso, nunca fizemos, e não vai ser agora que nós vamos fazer. Solidariedade. Vamos atrás de quem está precisando. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Segunda questão é o isolamento. Não tem saída, gente, não tem vacina. Já ficou provado que não tem um remédio mágico, por mais que alguém queira ter feito pessoas de bem incautas, ingênuas, cair nessa, acho que já ficou claro que isso não existe. A vacina, se tiver, vai ser em outubro do ano que vem. Então, nesse momento, o melhor é o isolamento. Por quê? Se a gente ficar isolado, de fato, durante 20 dias, isso já aconteceu no mês passado. A curva de infectados cai e a gente pode sair mais rápido dessa. Como a gente voltou para a rua, a curva subiu. Então, assim, é só dar uma olhada nos mapas, nos gráficos. Vocês vão ver o que está acontecendo. 2 semanas, para quem já está num sofrimento, não é tanto. E é muito melhor do que morrer. É muito melhor do que ver a sua família morrendo sem poder respirar. Então, de novo, é solidariedade e isolamento, não tem saída. Com relação à solidariedade, o que nós precisamos imediatamente? Saber o seguinte: a população de rua de São Paulo está precisando de sabonete, sabão. Precisa de equipamento de higiene pessoal, material de higiene pessoal. Eles estão, felizmente, a Solidariedade Paulistana está conseguindo gerar alimento para a população de rua. Esse não é o problema. Mas o problema é, vocês sabem da importância do sabonete para matar esse vírus. Ele tem uma película de gordura que ela é solúvel. Então, quando você lava a mão com água e sabão, ela se arrebenta e ele se desfaz. Então, é preciso sabonete. Quantidade. A gente precisa, para a cidade de São Paulo, 30 mil sabonetes por mês. Isso a gente já poderia fazer um mutirão, e se 30 mil, cada um doar um sabonete, a gente resolveu o problema desse pessoal. Não é tanto de uma população de 12 milhões de habitantes, né? Acho que não é tanto. Então, essa é a questão. O que a gente precisa para finalizar? Seria muito interessante que a Câmara de São Paulo pudesse construir um mapa da solidariedade. Como que a gente faz esse mapa? A gente localizar onde estão as populações na cidade de São Paulo
que estão necessitadas e desguarnecidas. Seja necessidade de atendimento médico, de alimento, de sabonete, seja, inclusive, de ajuda psiquiátrica, psicológica, e assim por diante. Nós podemos fazer isso porque nós temos redes de igrejas, de movimentos, ONGs, e os próprios vereadores têm informação. A gente construiu um mapa da Câmara em que qualquer cidadão de São Paulo fala, eu queria ver na Zona Leste Sapopemba, que está morrendo mais, o que eles estão precisando. E aparece lá, a hora que eu clico, no bairro, na rua tal, no quarteirão tal, aparece lá, tantas pessoas precisando de água, e eu posso doar. Eu sei qual é a entidade idônea, eu sei onde doar. Esse encontro entre aqueles que querem ajudar e os que necessitam é fundamental acontecer agora, e eu acho que a Câmara tem esse papel, de novo, que nesse momento é a urgência, como o Toninho falou. A questão central agora é salvar a vida, é manter minimamente a dignidade das pessoas que estão perdendo renda, estão perdendo emprego. Então, ao invés de a gente falar, vamos sair para a rua e morrer, a gente tem que falar, fique em casa que nós vamos te ajudar. Que é isso, que é ser humano. A gente faz parte de uma mesma família. A gente não se conhece, mas nós somos irmãos e nós vamos nos ajudar. É isso que faz um povo, uma nação, se progredir e enfrentar as suas mazelas. Todos os povos que foram solidários saíram mais fortes. E nós temos tudo para sair mais forte. Mas desde que a gente pratique a solidariedade agora. É isso que eu queria falar e agradecer essa oportunidade de estar aqui. Bom, Rudá, eu que queria agradecer você aí, eu sei que teu tempo aí é meio escasso, né? Mas acho que foi bastante importante aí essas suas reflexões, esse diálogo com você, né? Até porque eu acho que você tem algumas questões na cabeça já, né, muito solidificada, né? Inclusive, dessa live que eu fiz com você, eu acho que tenho certeza que foi aquelas que mais, assim, saíram propostas concretas mesmo para tentarmos sair dessa situação aí da melhor maneira possível. Então, queria agradecer a você de coração, um beijo em você aí, um beijo pessoal aí de Minas Gerais aí, e vamos juntos sair dessa, tá bom? Vamos, obrigado. E vamos continuar isolamento forte aí. Um abraço. Temos aqui um prefeito bom pra caramba. Falou que se alguém sair, ele prende. É isso que é autoridade pública. Eu tô vendo na Índia lá, o pessoal não tá brincando não, né? Se encontra na rua, o pessoal mete o cacete. É isso aí. Bom, é isso aí, Rudá. Um abraço, hein? Boa noite, então. Bom, boa noite a todos e todas, hein?